Design é copy? Essa é a pergunta que a gente vê várias e várias vezes, tanto em comunidades de copyright quanto em comunidades de design. E tanto copywriters quanto designers parecem não se decidir a esse respeito, a respeito desse conceito, que parece tão simples, tão óbvio. Mas a necessidade de você se diferenciar dos designers, que para muitos copywriters são só os decoradores da coisa, o pessoal que deixa a página bonita, e os designers se diferenciarem, ganharem um glamour, ganharem uma certa cientificidade que parece existir no mundo da copywriting, quer dizer, não, o meu trabalho também persuade, a gente acaba ficando nessas brigas estúpidas. A grande verdade é, copywriting, design, é persuasão visual. Ponto final. Design, quer dizer, pode ter persuasão visual. Design tem várias funções, mas ele pode persuadir você visualmente a tomar uma certa decisão de compra ou de ação. Então você tem aquele conceito de pregnância, não é? Que é tornar óbvio, sem nenhuma explicação ali para o usuário, o que ele tem que fazer. Como naquele exemplo que eu dei lá do hospital não, do supermercado, em que você tem aquelas separações de 1 metro. Antes não tinha, as pessoas não sabiam exatamente quanto que era 1 metro, ficava em dúvida ali. Agora tem, a pessoa para ali, mas ninguém fica explicando, para aqui, por favor. Essa faixa aqui é para você parar. Não precisa. Aquilo persuade você visualmente a tomar aquela decisão. Tá? Então, design é persuasão visual. Tá? Você pode usar vários elementos de persuasão visual, tanto em cores, quanto em formas, quanto em posicionamento, né, ângulos, que persuadem a pessoa a ter uma certa impressão daquilo. E junto a uma copy bem feita, aquilo, né, faz um sucesso enorme. Você pode ver, a gente vai ver dentro desse curso, o que a revolução criativa, como naqueles grandes anúncios da Volkswagen, fizeram com um bom design, um design clean, e uma boa copy fizeram. Se fosse só a copy seria razoável, se fosse só o design seria razoável, mas os dois juntos são excelentes. Aliás, é nesse período em que diretor de arte e copywriter começam a trabalhar juntos, na mesma sala. Antes eles trabalhavam em prédios diferentes. A gente ficava, eles ficavam numa situação que é parecida com a do digital hoje, em que o designer fica esperando o copywriter mandar a copy e o copy fica esperando o designer mandar o design. Né? E aí a gente fica. Ninguém nunca senta e trabalha junto. Pelo menos nos projetos, na maior parte dos projetos. Nos bons projetos isso sempre acontece. Ou deveria acontecer. Então, design é persuasão visual, não se confundam mais. Livro de ficção, a gente já viu essas questões assim. Né? Esse livro de ficção tinha copy. Né? Quando o livro de ficção tem copy, é um livro ruim na maior parte das vezes. Isso vale para cinema também. Quer dizer, quando um filme espera que você tome uma decisão depois que você viu, ou quando um livro espera que você tome uma decisão depois que você o leu, ele não está mais no ramo da poética da ficção, mas ele está no ramo da retórica. Então ele quer te convencer a tomar uma decisão. Em geral, você acha esse tipo de livro chato, meio infantil. Nós temos que respeitar nossos pais, isso mesmo, nós não podemos maltratar os animais. Nem sempre, eu tô falando um tom meio fácil e infantil, mas nem sempre é assim. Às vezes é você persuadir a pessoa a, sei lá, né, a tomar uma decisão política ali, tá? Então vocês sabem do que eu tô falando. Quando o livro faz isso, ele está realmente usando técnicas de persuasão, de retórica, mas em geral isso é visto com maus olhos pelos críticos literários, assim, não é visto como não ficção. Você tem aquela coleção do professor Rodrigo Gurgel, que é muita retórica, pouca literatura, que são várias análises de livros demonstrando justamente esses trechos retóricos ou de copyright, como a gente diria, do autor para os seus leitores, tentando convencer os seus leitores a tomarem uma decisão, a assumirem uma atitude. Então, um livro de ficção, assim como um livro de filosofia, pode conter técnicas persuasivas, sim. Um filme pode conter técnicas persuasivas, sim. Às vezes você vê personagens que falam com a outra pessoa como se estivessem vendendo alguma coisa para ela. Fazendo uma cópia ali para ela, né? Assim, muitas vezes eu pego isso nos filmes, olha que cópia boa, né? Então a gente aprende muito, mas a questão é, esses gêneros podem conter persuasão, que são meio estranhas ao próprio gênero da coisa. Não é normal, ou não é nem desejável que isso estivesse ali.
Mas existe, você pode aprender bastante com isso. Mas é um efeito colateral do aprendizado. Você não vai lá com esse objetivo. Eu vou ver esse filme para ver se eu pego alguma cópia. Aí é melhor você ler uma cópia, que é mais certeza. Mas esses gêneros podem conter copy, sim. Conteúdo é copy? Conteúdo é copy. Conteúdo é anúncio, tá? Então, você vê que a gente vai ver que tem uma aula específica sobre essa pessoa, mas o Ícaro, né? O Ícaro de Carvalho, você vai ver que ele, o conteúdo dele é todo copy, 90% copy. E muitos copywriters que se opõem a ele acabam não percebendo que não aceitando às vezes, até porque parte de um ponto de vista muito limitado para ver o que é copy. Tá? Eu não, só para deixar claro assim, eu não sou aluno do curso, do novo curso de copyright do Ícaro, e não defendo também, né, as ideias de deep copy, light copy. Se você não sabe nada disso, nem entre nessa história também. Não precisa ficar se preocupando com isso. Mas a questão é, o conteúdo de stories e tudo mais é copy. O de post e tal, a gente viu que é copy. A gente vai ver exemplos disso. É copy. Se vocês até perceberem a estrutura de anúncios do Facebook, presta bem atenção nisso. Vocês percebem que os lugares onde há conteúdo no Facebook orgânico são os mesmos em que há quase os mesmos, com uma outra exceção só, tá? Mas eu vou falar os mesmos porque fica mais forte. Mas são os mesmos em que há conteúdo orgânico. Vocês percebem que um post patrocinado é a mesma estrutura? Se não fosse o patrocinado ali, você não saberia? Por quê? Porque o conteúdo é anúncio. Conteúdo é anúncio. E se é anúncio, tem copy. Já perceberam isso? Se vocês já perceberam, agora vocês vão entender. Se vocês já perceberam, é porque vocês são muito inteligentes. Mas é essa a ideia. Né? A ideia é essa: conteúdo e copy é a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Mesma coisa no sentido de que você faz a copy para aquilo. Tá? Lembra que copy é uma estratégia, uma técnica, envolve vários domínios, né, de psicologia, de linguagem, de língua e tal. Pá. Mas, vamos dizer, é copy, tem copy. Esse conteúdo contém copy, a gente pode dizer. Então, assim, a ideia aqui, então, era só deixar claro, tem esse livro muito bom da Ellen Lupton, que chama Design is Storytelling, tem em português, Design é Storytelling, Design como Storytelling, eu acho que foi a tradução. Quem é designer, quem é copywriter, tem muito, e quem é social media também, mas eu acho que principalmente para designer, é um livro que vale muito a pena ler. Muito a pena. E para copywriter vale a pena ler para você, né, baixar a bola e reconhecer o trabalho dos designers, tá? Então, basicamente é isso, gente. O que contém copy não necessariamente é um gênero clássico de copy, como cartas de venda, e-mails, etc., que também não são gêneros clássicos de copy, pensando bem aqui, né? São gêneros que foram inventados para outras coisas e que a copy, como fez com o cinema, com a literatura, se invadiu ali, né? Invadiu o gênero e colocou o discurso retórico, o discurso persuasivo dentro desse gênero. Então, né, isso aconteceu com as cartas, com os e-mails, com as páginas de internet, com todo o próprio conteúdo. Fica óbvio pra gente que foi criado para ser dessa maneira. Então, tudo pode conter copy. Copy não é um gênero específico, copy não é um tipo específico, copy é uma habilidade, uma técnica de persuadir as pessoas, de novo, a comprarem algo, um produto ou uma ideia agora ou no futuro. Beleza? A gente se vê então e começa agora essa jornada pelo mundo do copywriting desde o início.